Renda fixa e renda variável. Saiba de uma vez por todas a diferença entre elas. Antes de começar a falar a diferença entre elas, acho que é importante falar o que elas têm em comum, que é a palavra renda. Renda nada mais é do que a remuneração dos seus investimentos, seja os juros que você recebe por emprestar o seu dinheiro para o banco X, os dividendos que você recebe da ação que você possui, os aluguéis que você tem dos imóveis que você aluga, entre outros. E guarde bem isso porque essa informação será bem útil em breve. Quando falamos em renda fixa, nada mais é do que você está emprestando o seu dinheiro. Tesouro Direto, CDBs, LCs, LCIs, LCAs, CRIs, CRAs, debêntures e até mesmo a poupança, que não, digamos assim, não é o melhor investimento de todos, são investimentos de renda fixa. Ou seja, você está emprestando dinheiro para empresas ou para o governo, que é o caso do Tesouro Direto. E quando você faz um empréstimo, meio que você faz um acordo na hora do empréstimo, definindo quando que ele vai devolver esse dinheiro que você está emprestando, como que ele vai devolver e o quanto, que nada mais é que é os juros que você vai cobrar por você estar emprestando dinheiro para esta outra parte. Esse quanto, chutando, pode ser 9% ao ano, 120% do CDI, o IPCA, que é a inflação mais uma taxa, que pode ser 5, 6, 7%, ou seja, você sabe exatamente o quanto que você vai receber se você aguentar e segurar esse empréstimo até o vencimento. E por que eu falo que tem que segurar até o vencimento? Porque tem alguns investimentos de renda fixa que você consegue resgatar antes do vencimento, que é o caso do Tesouro Direto. No entanto, se você resgatar antes, você corre o risco de resgatar um valor menor que você aplicou. Isso mesmo, você pode ter aplicado R$1.000 no mês passado e hoje vai resgatar R$900. E isso ocorre devido a tal da marcação a mercado, que eu até já fiz um vídeo. Se você ainda não viu, vai lá no YouTube, clica marcação a mercado, Fernando Kobuth, vai ter lá o vídeo. Já na renda variável, você não sabe exatamente quanto você vai ganhar. Isso porque a pegada é um pouco diferente. Ao invés de você estar emprestando o seu dinheiro como na renda fixa, aqui você está sendo dono de algo. No caso de ações, que é o principal investimento de renda variável, você está sendo dono daquela empresa que você está comprando a ação. Sendo dono, a sua renda variável vai ser a distribuição dos dividendos que aquela empresa vai dar. E como não sabemos o lucro que essa empresa vai dar, nós consideramos esse tipo de renda como renda variável. E agora um ponto que muita gente acaba se confundindo que vale a pena ressaltar. Muita gente acha que ação é renda variável porque o preço da ação varia. Um dia sobe, outro dia desce, outro dia sobe, outro dia sobe, outro dia desce e assim por diante. Não é bem assim. Quando o preço da ação varia, o capital do investidor que está variando e não a renda desse investimento. Quando eu invisto em ações, a minha renda é o dividendo. Se eu compro uma ação por R$10 e vendo por R$20, ganhei R$10, isso não é a renda da ação, e sim o ganho de capital que você teve com essa operação. Ou seja, na ação você pode ganhar de duas maneiras. Você ganha na renda, que é a distribuição dos lucros que essa empresa vai ter, ou então no ganho de capital, que é vender a ação por um preço maior que você comprou. Um outro ponto importante é que o mesmo investimento pode ter tanto renda fixa quanto renda variável. Para vocês entenderem melhor, eu vou sair um pouco dos produtos financeiros e ir para o setor imobiliário, que não é, digamos assim, o meu predileto, mas eu acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Imagina que você comprou um imóvel e colocou para alugar e o seu inquilino está pagando R$5.000 por mês. Isso é renda fixa, você sabe que todo mês você vai ganhar os R$5.000. Agora imagina que você tem esse mesmo imóvel e que alugou para uma empresa e você define que essa empresa vai te pagar 7% do faturamento dela. Isso já é uma renda variável, porque você não sabe o quanto que ela vai vender. E por ser incerto, a gente considera como renda variável. Então no imóvel o aluguel é a renda, pode ser tanto fixa quanto variável. E se eu compro um imóvel no preço X e vendo no preço 2x, isso não é renda, isso é o ganho de capital que eu tive com a operação de venda. Bom, agora que vocês entenderam renda fixa e renda variável, agora eu te pergunto, quando você investe em dólar ou investe em ouro, isso seria uma renda fixa ou uma renda variável? Se vocês pararem para pensar que quando a gente investe em dólar ou em ouro, a gente não tem nenhuma renda que provém desse tipo de ativos. A gente meio que torce para que eles valorizem, para que a gente ganhe dinheiro com ganho de capital, mas não com a renda. Será que podemos considerar como um investimento de renda zero, ou renda nula, ou algo do tipo? Inclusive o imóvel, se eu compro um imóvel e não alugo esse imóvel e fica parado, ele não está me gerando nenhuma renda, ou seja, não é nem renda fixa nem renda variável. Ele acaba sendo até um custo, porque você vai ter que ficar pagando IPTU e condomínio, etc. Voltando nos nomes, renda zero, renda nula, isso daí não seria nem um pouco marqueteiro. Imagina uma pessoa falar que está investindo em um ativo que é renda zero ou renda nula
do tipo. Meio estranho, né? Meio assim, nossa, por que você está investindo nisso? Bom, fica essa reflexão aí para a gente pensar. E o principal ponto que eu queria deixar aqui é o seguinte: renda fixa são investimentos mais conservadores, enquanto renda variável são investimentos mais arrojados. Não tanto por causa da renda em si, mas devido à possibilidade de ter esse ganho de capital, que pode ser ganho, mas também pode ser uma perda, que a ação, quando você compra, nem sempre ela valoriza, ela pode desvalorizar e você perder dinheiro com isso. Vide a turbulência do que o mercado de ações vem tendo nos últimos meses aí, com a greve dos caminhoneiros, com as eleições, etc. Ou seja, o investidor que aplica em renda variável tem que ter um estômago maior para poder aguentar essas oscilações de mercado, esses sobes e desces, com o objetivo, é claro, de ter um retorno maior. É tudo questão de retorno e risco. Você vai correr um risco maior para conseguir também ter um retorno maior. Simples assim. E o que é melhor? Muita gente me pergunta qual que é o melhor investimento nos dias de hoje. Se existisse um único produto que fosse melhor para todo mundo, os outros produtos financeiros deixariam de existir porque ninguém aplicaria neles. Hoje existe uma variedade enorme de investimentos de renda fixa, de renda variável, como ações, CDBs, Tesouro Direto, Previdências, COIs e muito mais. E o grande pulo do gato é saber quais deles fazem mais sentido para o seu perfil de investidor e o seu momento de vida. Investimentos ideais para um jovem de 25 anos que acabou de se formar, que tem perfil arrojado, provavelmente são diferentes dos investimentos ideais para um senhor que já tem 40 anos, casado, que acabou de ter um trigêmeos, por exemplo. E é claro, definindo as categorias, né, os tipos de investimentos que você vai ter, o segundo passo é escolher bons produtos. E sabemos que no mercado existe muito produto meia boca, digamos assim. That is correct. Com isso, aproveito para fazer o convite para vocês conhecerem a XP Investimentos, a maior corretora independente do país. Ela não é apenas o maior shopping com maior variedade de produtos, como também conta com assessoria de investimentos sem custo nenhum. E essa assessoria é exatamente para te ajudar a escolher os melhores investimentos de acordo com o seu perfil e momento de vida. Muito obrigado e até mais.